Jesus perdoou os nossos pecados e ele morreu. A Bíblia diz que ele morreu pelos nossos pecados na cruz do Calvário. Então, nós podemos admitir que todo o nosso passado pecaminoso já foi perdoado. No entanto, o próprio Jesus, em certa ocasião, ele se refere a um pecado imperdoável. Se você tem alguma dúvida a respeito deste assunto, fique conosco até o final deste vídeo. Primeiro, nós temos que identificar a palavra blasfêmia. Foi essa palavra que Jesus usou naquela ocasião. Na verdade, em Mateus capítulo 12, Jesus acaba de curar e expulsar um demônio de um rapaz mudo, que não falava desde seu nascimento, e ali ao lado dele estavam inclusive doutores da lei, pessoas religiosas, pessoas que eram capazes de entender o que estava acontecendo. Pois bem, depois que o rapaz foi curado, alguns destes presentes ali, doutores da lei, escribas, etc., alegaram que Jesus estava expulsando demônios pelo poder de Beelzebul. Beelzebul, para quem não sabe, é considerado o maioral dos demônios. Portanto, era uma afronta contra Jesus, mas, sobretudo, uma afronta contra o Espírito Santo. E Jesus disse: toda blasfêmia dita, proferida contra o Filho será perdoado. Mas esse tipo de blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. E o que é blasfêmia? Blasfêmia é uma espécie de injúria perversa contra alguém. Esse termo, essa palavra blasfêmia, ela tem um sentido restrito. Ela é restrita ao ambiente religioso. Portanto, blasfemar contra uma pessoa qualquer não faz muito sentido, a não ser que se queira dar um sentido teórico. Na verdade, blasfêmia é uma injúria, é uma perversidade, é uma mentira contra um ser espiritual que está acima de nós. E naquele momento Jesus estava curando uma pessoa. Jesus havia acabado de fazer um milagre, um mudo estava falando e ele identificou essa mudez como uma obra do Espírito Santo. Aí vêm os doutores da lei, vêm os escribas e alguns religiosos e acusam Jesus de estar curando e expulsando demônios pelo poder de Beelzebul. Jesus imediatamente respondeu que toda blasfêmia contra o Espírito Santo se constitui num pecado imperdoável, que não será perdoado nem agora e nem no futuro. Você já teve alguma experiência desse tipo? Alguém já lhe explicou ou alguém já lhe perguntou o que seria esse pecado imperdoável? Por que é que esse pecado tem o poder de impedir o perdão de Deus? Veja bem, este pecado, o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, é porque se trata de um discurso maldoso e consciente daquele que está pecando. É uma perversidade consciente. Você sabe que o Evangelho tem o poder, que o Evangelho salva, que o Evangelho é uma boa nova, que tem o poder de arrancá-lo do seu passado e colocá-lo no seu futuro, mas você intencionalmente, perversamente, profere uma blasfêmia contra o Espírito Santo, de qualquer tipo. Porque o blasfemador decidiu se manter nesse estado, no estado de... o pecado, eu devo dizer que o pecado por ignorância é diferente do pecado intencional. Portanto, esse tipo de pecado é o que se constitui como blasfêmia contra o Espírito Santo. E
a intenção desse pecador é permanecer nele. Para ele não existe nenhuma possibilidade de mudança de suas atitudes. Além do texto de Mateus, capítulo 12, há também um texto de Marcos. O texto de Marcos também fala a respeito disso. O Evangelho de Marcos fala a respeito da blasfêmia como um pecado imperdoável do Espírito Santo. Mas eu gostaria de ler para vocês agora o texto de Hebreus, capítulo 6, porque ele é a chave para explicar exatamente o que é que acontece no reino espiritual. Diz assim, Hebreus, capítulo 6, versos 4 a 6. É um texto muito forte e muito claro. Convém reproduzi-lo para que você possa fazer as suas análises. Ora, com respeito àqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era vindoura, mas caíram. É impossível que sejam reconduzidos ou conduzidos novamente ao arrependimento, pois estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Mais claro do que isso, impossível. Então, o pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo, está claramente definida nas Escrituras como um pecado imperdoável. Mas eu queria dizer mais uma coisa. É que muitas pessoas têm dúvidas a respeito de se realmente elas cometeram esse tipo de pecado. Você não precisa ter essa dúvida. Você tem o Espírito Santo, tem os seus mestres, tem pastores e ministros sérios que podem lhe conduzir a essa verdade, principalmente se você é um crente mais novo, que ainda não tem experiência nem conhecimento suficiente da palavra. Então eu queria fazer uma advertência, porque há, infelizmente, alguns líderes ou falsos líderes que usam esse tipo de acusação para fazer com que as pessoas se apavorem, se atemorizem. É uma espécie de terrorismo religioso. Você não precisa ficar sufocado e desconfortável com esse tipo de conduta de alguns líderes ou falsos líderes. Se você está sendo de alguma forma assediado por lideranças desse tipo, você precisa tomar providências. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua paciência. Seja abençoado na prática da palavra.